الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoje vou relatar alguns episódios da vida e do caráter do escravo verídico do Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, o Messias prometido ao Islã, relacionados a praticar a verdade a qualquer custo, a permanecer firme nisso e também a desafiar até mesmo os opositores nesse ponto. Primeiro, apresentarei a resposta que ele deu a uma grave acusação feita por um dos maiores opositores, Muhammad Hussein Batalvi, que havia acusado de ser descrente e mentiroso. Que Deus nos proteja. Essa resposta é tão clara, aberta e desafiadora que, se alguém olhar com um senso de justiça, jamais poderá acreditar nessas acusações. Mas quando os olhos estão vendados, então não se consegue ver a luz. Esse é também o estado de muitos clérigos hoje em dia. Certa vez, Muhammad Hussein Batalvi escreveu uma carta ao Messias prometido alayhi salam, na qual o descreveu como opositor da religião, opositor do Islã, descrente e mentiroso, etc. Que Deus nos proteja. Em resposta detalhada a essa carta, ele escreveu: se você observar minha biografia com a intenção sincera de buscar a verdade, ficará claro que você, com provas definitivas, que Deus Todo-Poderoso sempre me protegeu da impureza da mentira. Chegou a acontecer em que certos momentos que tribunais ingleses, minha vida e minha honra ficou em perigo, e nenhum advogado me aconselhou outra saída senão recorrer à mentira. Todos diziam: se você mentir, então conseguirá vencer. Mas com graça de Allah, abandonei minha vida e minha honra por causa da verdade. Muitas vezes, em casos financeiros, suportei grandes perdas apenas por permanecer na verdade. E em várias ocasiões, somente por temor a Deus Todo-Poderoso. Testemunhei contra meu próprio pai e meu irmão, sem abandonar a verdade. Ele diz ainda: passei toda a minha vida nessa aldeia, como Qadiani e Bidala, mas quem pode provar que alguma vez uma mentira saiu da minha boca? Quando, desde o início, abandonei completamente mentir para as pessoas, apenas por causa de Deus. E repetidas vezes sacrifiquei minha vida e meus bens pela verdade. Então por que eu mentiria sobre Deus Todo-Poderoso? O Talvi sabe também, havia escrito nessa carta que mentir e enganar tinha se tornado uma característica tão constante em mim que, como se fosse isso, fazia parte da minha própria natureza. No entanto, a realidade é que essa era uma mentira clara e uma calúnia de próprio Maulvi Sahib. Uma acusação que não possuía prova alguma. Assim, o Messias prometido al-Islam, ao responder, escreveu: ó Sheikh Sahib, uma pessoa que é temente a Deus e de origem legítima não se atreve, sem investigação completa, a acusar seu irmão do pecado ou incredulidade. E se fizer tal acusação, então apresenta uma prova tão completa que se torne como a luz do dia para quem vê. Portanto, se você possui essas duas qualidades mencionadas, então eu o conjuro, em nome daquele Deus Todo-Poderoso e Majestoso, em cujo nome até o santo profeta respondia com atenção, que você prove esses dois tipos de maldade, que segundo você existem neste humilde servo. Primeiro, que eu sou opositor da religião do Islã e um descrente. E segundo, que meu hábito é mentir.
Você faz duas acusações, uma de que eu sou descrente e não sou muçulmano. Muito bem, prove isso. A segunda de que sou mentiroso, prove isso também. Ele diz ainda, o santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz que em suas visões, o mais verídico é aquele que é mais verídico em suas palavras. Neste disso, o santo profeta estabeleceu como sinal do verídico a verdade predomina em seus sonhos. E você já declarou que crê no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim, se você não diz isso como hipocrisia, com hipocrisia e realmente crê no santo profeta e reconhece que ele é verdadeiro em sua palavra, então venha, testemos um ao outro por meio desse critério. Quem entre nós se mostra mais verídico e em cuja natureza existe a mentira? Da mesma forma, Allah, o glorioso, diz no Sagrado Alcorão, para eles, lahumul bushra fil hayat dunya. Para eles há boas novas nesta vida mundana. Ou seja, foi determinado que os crentes recebem boas novas de Deus também nesta vida. Isto significa que uma característica dos crentes é que, em comparação com os outros, seus sonhos se mostrem mais verdadeiros. E você também declarou que crê no Alcorão. Muito bem. Então vamos testar também, à luz do Alcorão, quem possui o sinal de ser um verdadeiro crente. Esses dois testes podem ser feitos da seguinte forma: seja em batalha, Lahore ou Amritsar, que seja marcada uma reunião, e testemunhas dos sonhos de ambas as partes estejam presentes. Então, aquele entre nós que prove claras e definitivas se mostrar mais verídico em seus sonhos, o oponente deverá ser imediatamente declarado mentiroso, impostor, descrente, o mais descrente amaldiçoado, ou qualquer título que se decide a esse rótulo lhe seja dado naquele momento. E se você não for capaz de apresentar provas do passado, então eu aceito. E ainda lhe concedo mais 6 meses de prazo para publicar em alguns jornais seus sonhos que contenha assuntos do oculto. E eu não apenas apresentei provas do passado, mas também em resposta a você publicarei, se Deus quiser, meus próprios sonhos. E assim como você afirma que crê no Alcorão e no profeta, da mesma forma, esta também é a minha própria proclamação, que eu creio com toda a minha alma e vida nesse amado profeta e nesse amado livro Alcorão. Agora, por meio desse sinal, será testado quem é verdadeiro em sua afirmação e quem é mentiroso. Se de acordo com seu critério, com esse critério estabelecido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e pelo Alcorão, se eu for derrotado, então você será declarado verdadeiro. E eu, segundo suas palavras, serei declarado descrente, impostor, sem fé, Satanás mentiroso. E nesse caso, todas as suas más suposições a meu respeito serão consideradas corretas e verdadeiras. De que supostamente eu teria cometido fraude de Ibrahim Ahmadiyya. Teria consumido o dinheiro das pessoas, teria desviado bem sob a promessa de aceitação de oração. E teria levado uma vida de ganho ilícito. Mas, se a graça de Deus Todo-Poderoso, que acompanha os crentes, os verídicos e os justos, me tornar verdadeiro, então diga, todos esses títulos serão apropriados à sua posição de Molvi naquele momento, ou ainda restará alguma possibilidade de você esquivar? Esse é um desafio. Você me causou muita dor e me perseguiu. Eu continuei tendo paciência, mas você não teve mínimo temer daquela entidade poderosa que conhece o seu íntimo. Ele me informou por meio de uma profecia a seu respeito e também a respeito dos seus seguidores. Inni muhinun man arada ihanataka. Eu certamente humilharei aquele que busca te humilhar. Portanto, saiba com certeza que o tempo está próximo em que Deus Todo-Poderoso provará que você é mentiroso em todas essas acusações e fará recair sobre você todas aquelas humilhações e vergonhas que recaem sobre os caluniadores
corruptores e difamadores. Você afirma que crê no Alcorão e no profeta. Essa é a sua alegação. Então, se você é verdadeiro nessa afirmação, venha ao campo de prova, para que Deus Todo-Poderoso decida entre nós. E aquele que for mentiroso e impostor seja desonrado. Nesse momento, uma palavra surge no meu coração em apoio à verdade. Eu não posso contê-la, pois não vem de mim, mas é uma inspiração do meu Senhor, que está brotando com grande força. E ela é a seguinte: já que você me declarou descrente e afirmou que mentir faz parte da minha natureza, então eu conjuro em nome de Allah, o glorioso, que venha imediatamente ao meu encontro, conforme o método mencionado acima, para que se veja, à luz do Alcorão sagrado e das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, quem é mentiroso, o impostor e descrente. Nesse mesmo contexto, ele disse, o Messias prometido al-Islam, além disso, há ainda outro meio, pelo qual os verídicos são testados, o qual o próprio Deus Todo-Poderoso cria. E é o seguinte: às vezes a pessoa é colocada em uma provação tal que naquele momento não vê nenhum meio de escape ao sucesso senão a mentira. Então, nesse momento, ele é testada para ver se em sua natureza há verdade ou falsidade. O Maulvi Sahib havia, o Maulvi Sahib havia escrito que a mentira faz parte da minha natureza. Eu digo que isso só se revela no momento de prova, se é verdade ou mentira. Naquele momento delicado, a verdade sai de uma língua, por medo de perder a vida, e a honra e os bens. E ele começa a mentir. Esse tipo de situação já me ocorreu em várias vezes. Descrever todas em detalhe tornaria um relato muito longo. Mas apresento 3 exemplos com esse objetivo. Se a situação semelhante deste, de verdade, já lhe ocorreram, então eu conjuro em nome de Allah que publique essas provas, para que fique claro que não é apenas uma alegação sua, mas que mesmo sob prova e pressão, você não abandonou a verdade e nunca mentiu. Ele diz, então, se apresenta alguns exemplos. Primeiro, após o falecimento do meu pai, Mirza Azam Beg de Lahore entrou com um processo no tribunal distrital contra mim e contra meu falecido irmão Mirza Ghulam Qadir, em nome dos coproprietários de Qadian, reivindicando posse da propriedade. Eu sabia, aparentemente, que esses coproprietários não tinham real interesse na propriedade, pois ela era algo que havia se perdido e sido destruído durante o período dos Sikh. Meu pai sozinho havia conduzido processos judiciais e gasto cerca de 8.000 rupias para recuperar essas propriedades, sem que esses coproprietários tivessem contribuído sequer com um centavo. Durante esse processo, quando fiz oração pedindo vitória, recebi a seguinte revelação: Ujibu kulla duaika illa fi shurakaika. Que eu aceitarei todas as suas orações, excepto no caso dos coproprietários. Ou seja, essa oração que você está fazendo não será aceita. E ao receber essa revelação, reuni toda a minha família, alguns dos quais ainda estão vivos, e declarei claramente: não entrem em litígio com os coproprietários, pois isso é contra a vontade de Allah. Allah não deseja que entremos nesse processo, mas eles não aceitaram e, por fim, fracassaram. Da minha parte, mantive firmeza em suportar perdas de milhares de rupias. Sofri perdas financeiras, mas permaneci firme, pois Allah havia me impedido disso. E por isso não lutei esse processo. E todos aqueles que hoje são meus opositores são testemunhas de que eu não participei dessa disputa. Como toda a administração da propriedade estava na mão do meu irmão, eu o aconselhei repetidamente, mas ele não aceitou e no final sofreu prejuízo. A segunda explicação que ele deu foi a seguinte: faz cerca de 15 ou 16 anos, ou talvez um pouco mais, que esse humilde, em apoio ao Islã e em resposta aos arianos, que enviou para publicação um artigo
a uma tipografia pertencente a um cristão chamado Raliaram, que também era advogado e residia em Amritsar, e que publicava um jornal. Enviei o material de forma de um pacote aberto dos dois lados e dentro dele coloquei também uma carta. Como a carta continha expressões em apoio ao Islã e indicava a falsidade das outras religiões, além de insistir na publicação do artigo, esse cristão ficou irritado por motivo de oposição religiosa. E por coincidência ele encontrou uma oportunidade de me atacar, pois colocar uma carta separada dentro de um pacote era, segundo a lei, um crime, algo que este humilde não tinha nenhum conhecimento. A punição para tal infração, de acordo com as leis postais, era multa de 500 rupias ou prisão de 6 meses. Assim ele se tornou informante e fez com que as autoridades postais movessem um processo contra mim. Antes mesmo de eu saber desse caso, Allah Todo-Poderoso me mostrou em um sonho que o advogado Raliaram havia enviado uma cobra para mim morder, mas eu o fritei como um peixe e devolvi. Eu entendi que isso indicava que o caso acabaria sendo decidido em forma que serviria como precedente até mesmo para advogado. Em resumo, fui convocado ao Tribunal Distrital de Gurdaspur. Todos os advogados que eu consultei sobre o caso me aconselharam que não há outro caminho senão mentir. Disseram que eu deveria declarar que não havia colocado a carta dentro do pacote e que talvez Raliaram tivesse colocado por conta própria. Também me tranquilizaram dizendo que com tal declaração o caso seria decidido com base em testemunhos e que apresentando alguns falsos testemunhos o caso seria absolvido. Caso contrário, a situação era muito complicada e não há outra forma de escapar. Mas eu respondi a todos eles que eu em nenhuma circunstância abandonaria a verdade. O que tiver de acontecer, aconteça. Veremos o que ocorre, mas eu não mentirei. Então, naquele mesmo dia, ou dia seguinte, foi apresentado diante de um tribunal presidido por um juiz inglês. Diante de mim estava o oficial dos Correios, atuando como acusador de governo. O juiz escreveu o meu depoimento e logo do início me perguntou: foi você quem colocou essa carta dentro do pacote? Esta carta e este pacote são seus? Eu respondi sim, sem hesitação. Essa carta é minha e esse pacote é meu, e fui eu que coloquei a carta dentro do pacote antes de enviá-lo. No entanto, não fiz isso com má intenção para causar prejuízo ao governo ou para evitar o pagamento de taxas postais. Eu não considerei essa carta como algo separado do artigo, nem havia nela qualquer conteúdo pessoal. Assim que eu ouvi isso, Deus Todo-Poderoso inclinou o coração daquele inglês a meu favor. O juiz era inglês e o oficial dos Correios fez muito barulho contra mim e apresentou longos discursos em inglês que eu não compreendia. Porém, eu percebia que após cada discurso, argumento que ele apresentava, o juiz refutava todas as alegações. Por fim, quando o oficial acusador já havia apresentado todos os seus argumentos e escutado todo o que tinha a dizer, o juiz voltou a sua atenção para redigir a decisão e escreveu uma linha ou outra a meia e disse: muito bem, você está dispensado. Ao ouvir isso, saí da sala do tribunal e agradeci ao meu verdadeiro benfeitor, Allah Todo-Poderoso, que diante de um oficial inglês concedeu vitória a mim, pois o outro lado também era um oficial inglês, representante do próprio departamento que movia o processo. Eu sei muito bem que naquele momento foi pela bênção de verdade que Deus Todo-Poderoso me salvou daquela provação. Antes disso, eu também havia visto um sonho em que uma pessoa tentou tirar meu chapéu. Eu disse: o que você está fazendo? Então ele deixou o chapéu em minha cabeça e disse: está bem, está bem. Depois ele apresenta o terceiro exemplo, entre outros. Um exemplo é o seguinte: meu filho, ele disse, Sultan Ahmed entrou com uma queixa contra um hindu, alegando que ele havia construído uma casa em nossa terra.
e pediu a demolição dessa construção. No andamento do processo havia um ponto que não correspondia à realidade. E se esse ponto fosse comprovado, o caso seria rejeitado. E caso o processo fosse rejeitado, não apenas Sultan Ahmad, mas também eu sofreríamos perda de propriedade. Então, a parte contrária aproveitou a oportunidade e registrou meu testemunho. Disseram, muito bem, façamos dele uma testemunha. O que ele disser, aceitaremos. Fui então à batalha e me hospedei na casa de Babu Fateuddin, subpostmaster, que ficava próximo ao tecido de batalha. O caso estava perante um juiz hindu, cujo nome agora não me recordo, mas que mancava de uma perna. Naquele momento, o advogado do Sultan Ahmad veio até mim e perguntou: agora é a hora da audiência. Que declaração o senhor dará? Respondi: darei a declaração que corresponde à realidade e à verdade. Então ele disse: nesse caso, qual é a necessidade do senhor ir ao tribunal? Eu mesmo vou. Não há mais necessidade de lutar o caso. Se o senhor disser a verdade, o caso terminará. Ele disse: voltarei e retirarei o processo. Assim, eu mesmo arruinei esse caso com minhas próprias mãos, apenas por dar preferência à verdade. Dei prioridade à verdade, buscando a satisfação de Allah, e considerei a perda financeira como algo sem valor, desejando apenas o agrado de Allah. Esses dois últimos exemplos também não são sem prova. No primeiro caso, as testemunhas são Sheikh Ali Ahmed, advogado de Gurdaspur, e Sardar Muhammad Riyad Khan, e além disso, o registro do processo deve existir no escritório de Gurdaspur. E no segundo caso, a testemunha é Babu Fateuddin, bem como o próprio advogado, cujo nome agora não me recordo, e também o juiz mencionado anteriormente, que talvez tenha sido transferido para Ludhiana. Já se passaram quase 7 anos desse processo. Assim, um testemunho também desse caso é Nabi Bakhsh Patwari de Batalha. Agora, o Sheikh Saab, dirigindo ao Molvi, se você também possui algum exemplo de uma provação desse nível na qual tenha visto que sua vida, sua honra e seus bens estariam em risco ao permanecer na verdade e ainda assim você não abandonou a verdade, nem se preocupou com perdas materiais ou pessoais, então, pelo amor de Deus, apresente esse caso com provas completas. Caso contrário, minha convicção é que a maioria dos mulás e molvi nessa época falam apenas palavras, na realidade estão prontos para vender sua fé por uma única moeda, pois nosso nobre profeta descreveu os clérigos dos últimos tempos como os piores dentre as criaturas. E o seu próprio reformador, Nawab Siddiq Khan Hassan Khan falecido, já reconheceu em sua obra Hujajul Kirama que esse último tempo é exatamente esse período. Portanto, aceitar a piedade e a devoção desses clérigos sem prova implica contradizer aquilo que o santo profeta afirmou. Assim, apresento um exemplo, e se não puder apresentar, ficará claro que você apenas reivindica a veracidade, mas nenhuma alegação é digna de aceitação sem texto. Se seu estado interior é conhecido por Deus, se você alguma vez se manchou com a impureza de mentira e da calúnia ou não, isso eu não sei. Deus sabe, pois somente Ele conhece o oculto, ou então sabem aqueles que estão cientes da sua vida. Aquele que no momento da provação se mostra verdadeiro, não abandona a verdade, sobre ele é colocada o selo da veracidade. Se você possui algum argumento, ou se você possui algum selo, então apresente. Caso contrário, tema Deus. Quanto ao caso mencionado anteriormente, aquele em que Mirza Sultan Ahmad havia apresentado uma ação pedindo a demolição de uma construção, também foi registrado a sua explicação em detalhes. Um hindu chamado Shankar Das, que havia ocupado um cargo governamental no estado de Jammu, tomou posse de um terreno abandonado ao lado leste de Masjid Aqsa, em Qadian, e construiu ali uma casa. Posteriormente, nesse local, vieram a ser estabelecidos os escritórios de Sadranjamon Ahmadiyya. Mirza Sultan Ahmad entrou com uma ação judicial solicitando a demolição dessa construção. No entanto, a formação do caso havia um ponto contrário à realidade. E esse ponto
fosse comprovado, o processo seria rejeitado. E caso isso acontecesse, então, Mirza Sultan Ahmad não apenas Mirza Sultan Ahmad, mas também o próprio Messias Prometido al-Islam sofreria prejuízo, pois os direitos de propriedade seriam perdidos. A terra não pertencia a Shankar Das, mas ele estava de fato em posse dela. Ou seja, ele não era o proprietário legítimo, porém havia ocupado o terreno. Por isso, a parte contrária convocou o Messias Prometido al-Islam para testemunhar, pois apesar de ser um forte opositor, sabia que ele jamais mentiria. Eles tinham certeza de que no tribunal ele diria a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu quando Mirza Sultan Ahmad soube que a parte adversária havia chamado o Messias Prometido como testemunha. Ele também sabia que ele jamais mentiria, pois decidiu retirar o processo. De qualquer forma, a história dessa grande construção, em forma de mansão, também é a seguinte. Ela era conhecida como Casa de Shankar Das, que era extremamente preconceituoso e opositor. Já foi mencionado que a partir da altura dessa casa havia falta de privacidade para a residência do Messias Prometido. Essa também foi uma das razões para mover o processo. Além disso, esse homem costumava sentar-se à porta de sua casa e insultava aqueles que iam para a mesquita, Masjid Aqsa. Ele adotava diversas formas de causar sofrimento e incômodo. Quando as pessoas afetadas por esse comportamento iam até o Messias Prometido, alayhi salam, para reclamar, o Messias Prometido encorajava com grande firmeza e dignidade, dizendo: tenha paciência. Ninguém pode permanecer diante de um acampamento real. Ele estabeleceu que o seu próprio posto, mas o nosso acampamento também é um acampamento real, o acampamento de Deus. E ninguém poderá resistir diante dele. E aquele que viram, viram, e aqueles que ouviram, ouviram. Aquela casa próspera de tal do senhor deputado, entre aspas, começou a se arruinar. Por fim, ele acabou deixando o local, seja por doença ou outra razão. Posteriormente, a casa foi comprada por Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib e em 1932 foram estabelecidos escritórios da comunidade de Sadaranjman Ahmadiyya. E a inauguração foi realizada pelo próprio Messias Prometido. Enfim, isso demonstra o poder de Deus. Aquela pessoa que antes, com arrogância, nem permitia que alguém passasse na frente da sua casa, a caminho da mesquita, teve seu nome e seus vestígios apagados pelo decreto divino. E todo aquele local acabou se tornando parte da mesquita Masjid Aqsa. A veracidade e a sinceridade do Messias Prometido, manifestados nesses testemunhos, tiveram uma bênção tão grandiosa que ele não abandonou a verdade e, diante dela, não se preocupou nem com honra familiar, nem com status, nem com a perda de terras e propriedades. Foi como se tivesse sacrificado todo com suas próprias mãos. Porém, Deus aceitou esses sacrifícios de tal forma e concedeu tanta grandeza e bênçãos que hoje, exatamente debaixo do Minar al-Masih, aquele lugar está florescendo como local de adoração a Deus único. Hadrat Muslim Maud, ao falar sobre o advogado que acompanhava esse caso, relata que naquela época, na maioria dos processos, quem representava o lado dele era Sheikh Ali Ahmad, advogado de Gurdaspur. Mesmo após o anúncio da sua reivindicação, apesar de não ser Ahmadi, ele tinha grande respeito e boa opinião devido à pureza de sua vida. Ele diz: não há outra testemunha, e aquela carta está relacionada ao mesmo conteúdo, pode até ser considerado parte do anúncio. Portanto, sem recorrer à mentira, você poderia dizer que enviou apenas um anúncio e não uma carta. Mas ele recusou fazer isso e disse: isso não é possível. Ele explicou que essa sutileza iria contra a verdade. Ele havia colocado uma carta dentro, mesmo que estivesse relacionado ao conteúdo, ainda assim era uma carta. Portanto, ele diria claramente que havia incluído a carta. Como poderia negar algo que de fato fez? Assim, quando compareceu no tribunal e foi perguntado sobre a carta, ele disse sim. Essa veracidade teve impacto não apenas sobre as pessoas, mas até mesmo sobre o próprio tribunal, a ponto de o processo ter sido absolvido. O juiz declarou que uma infração meramente técnica não era possível punir uma pessoa tão verídica. Ao mencionar o advogado desse caso, dos Correios, Sheikh Yaqub Ali Irfani escreve:
Isso me foi contado pelo próprio advogado Sheikh Ali Ahmed, ou seja, o próprio relato do advogado que transmitiu a Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib. Ao narrar o acontecimento desse processo, ele diz: esse caso foi pela última vez apresentado no tribunal de Dinanagar. Eu tentei de todas as formas que Mirza Sahib negasse que havia colocado a carta dentro do pacote. Na minha opinião, não havia como provar que aquela carta tinha sido retirada exatamente daquele pacote. E não existia testemunho confiável a esse respeito. Devido à diferença religiosa, o testemunho do próprio Lala Aram também não poderia ser considerado aceitável. Quando mais um Quanto mais eu insistia, o Messias prometido recusava. Repeti várias vezes que o resultado não seria bom e que desnecessariamente a mancha de uma condenação criminal recairia sobre uma família respeitável. Tudo estava indo contra ele naquele momento, mas ele não aceitou o meu conselho. O advogado continua dizendo: como eu pensei que, se o caso fosse perdido sob minha representação, isso traria grande desonra à família. Aproveitei a insistência do Messias prometido em não negar e disse: se o senhor não aceita meu conselho, então eu não posso continuar como advogado. Minha ideia era que ele seria condenado e então a responsabilidade recairia sobre ele por não ter seguido o conselho meu. O próprio advogado também estava convencido de que haveria condenação e que, nesse caso, as pessoas diriam que o advogado não havia conduzido bem o processo. Ele diz: por medo da minha própria desonra, manifestei essa insatisfação e não compareci. O caso foi apresentado na minha ausência, mas fiquei extremamente surpreso quando o processo foi arquivado. E então, ele diz, o próprio advogado: fiquei arrependido, pois teria tido o mérito dessa vitória, mas já era tarde demais. Sheikh Ali Ahmad, ao narrar esse episódio, elogiava profundamente a firmeza e a veracidade do Messias prometido, apesar de não ser Ahmadi. Seus vínculos com essa família permaneceram até o fim da sua vida, e o Messias prometido al-Islam geralmente preferia consultar esse advogado em seus casos e o tratava com respeito. Mencionando esses diversos processos, Sheikh Nur Ahmad Sahib relata que seu pai e seu tio costumavam dizer: nosso vilarejo estava sob a jurisdição de Mirza Sahib. Por algum tempo ele atuou como representante do seu pai. E também tivemos a oportunidade de ir com ele a várias audiências no tribunal. Ele sempre adotava o caminho de verdade, mesmo que isso causasse algum prejuízo ao caso. Em resumo, jamais deixava a verdade, nem permitia que mentira sequer se aproximasse. Minha Allah Yarsab relata: certa vez, quando o Messias prometido al-Islam tinha cerca de 25 ou 30 anos, seu respeitável pai teve uma disputa com os agricultores sobre o corte dos árvores. O ponto de vista do seu pai era que, sendo proprietário da terra, as árvores também lhe pertenciam. Por isso, ele entrou com um processo contra agricultores e enviou o Messias prometido al-Islam a Gurdaspur para acompanhar o caso. Com ele estavam também duas testemunhas. Quando ele atravessou o canal e chegou à aldeia de Patnavala, sentou-se um pouco para descansar e disse aos seus companheiros: meu pai insiste, sem necessidade. As árvores são como as plantações. Estas são pessoas pobres. Se cortaram, qual é o problema? De qualquer forma, eu não posso dizer no tribunal que são exclusivamente nossas. Sim, pode ser que tenhamos uma parte. Os próprios agricultores também tinham grande confiança nele. Assim, quando o magistrado perguntou aos agricultores sobre o caso, que eram trabalhadores antigos ligados à terra há gerações, eles responderam, sem hesitar: pergunta ao próprio Mirza Sahib. Ou seja, disseram para que ouvir nossos testemunhos. Nós sabemos que ele não mentirá. Então, o magistrado perguntou ao Messias prometido al-Islam e ele respondeu: na minha opinião, as árvores são como as plantações. Assim como temos uma parte nas plantações, temos também uma parte nas árvores. Com base nesses depoimentos,
o magistrado decidiu a favor dos agricultores. Depois, quando ele retornou a Qadian, Mirza Ghulam Murtaza Sahib perguntou a um dos companheiros que havia ido com ele qual foi o resultado do caso. Ele respondeu: eu estava do lado de fora. Mirza Sahib entrou. Será melhor perguntar a ele. Então, ele foi chamado e relatou tudo o ocorrido sem acrescentar nem omitir nada. Ao ouvir isso, seu pai ficou muito irritado e profundamente descontente com ele. De qualquer forma, apresentei alguns episódios relacionados à veracidade do Messias Prometido. Um desses relatos foi mais longo, pois tratava de uma acusação feita por um Maulvi equivocado, cuja resposta foi explicada em detalhe. Em todo caso, ele sempre deu prioridade à verdade e jamais se aproximou de mentira. Quanto a isso, ele também orientou continuamente seus seguidores a permanecerem firmes na verdade, inclusive nas condições de iniciação de Beit, está claramente estabelecido que devemos rejeitar a mentira e permanecer firmes na verdade, e devemos odiar a mentira. Portanto, é nosso dever adotar essa qualidade de veracidade como uma marca distintiva em nós, que Allah Todo-Poderoso nos conceda a capacidade de agir assim. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر